Olá, pessoal! Na aula de hoje, nós vamos falar sobre uma das diferentes perspectivas a partir das quais se podem realizar pesquisas sobre as crianças e as infâncias. Nós vamos falar sobre as pesquisas realizadas a partir do referencial da psicologia. Vocês, como professoras e professores, já sabem a importância de realizarem pesquisas que se ocupam das crianças e também pesquisas que estudam as formas de educação que são programadas para as crianças. Também já sabem como é que as crianças eram entendidas e tratadas ao longo dos tempos, na Idade Média, na Idade Moderna, e como são representadas nos tempos de hoje, configurando o que a gente chama de múltiplas infâncias. Pois bem, levando em consideração as características das várias infâncias com as quais nos deparamos na contemporaneidade, não podemos supor que há apenas uma forma de olhar para as crianças. Ou seja, desde que as crianças se tornaram foco de estudos científicos, foram feitas muitas e muitas pesquisas sobre elas. Cada pesquisa esteve inserida numa perspectiva de análise, utilizando como referencial teórico alguma área de conhecimento da ciência, como, por exemplo, a biologia, a sociologia, a psicologia, entre outras. Isso significa que a mesma criança pode ser analisada de diferentes modos, certo? E cada um deles se utiliza predominantemente de um referencial. Observem. Para o referencial da história, por exemplo, a criança é entendida como um ser histórico, estudando-se a história da infância, das instituições escolares, dos sistemas de ensino, das pedagogias sobre a infância, enfim, dos discursos sobre a criança. Para o referencial da psicologia ou da biologia, a criança é entendida como um ser em desenvolvimento, estudando-se as fases do seu crescimento e as suas funções psicológicas em cada uma dessas fases. Para o referencial da sociologia, a criança é entendida como um ser social, estudando-se a relação das crianças com as instituições, a família, a escola, os movimentos sociais. Para o referencial dos estudos culturais, a criança é entendida como um ser cultural, estudando-se a relação da criança com os artefatos da sua cultura e como é que ela pode ser interpelada e representada pela propaganda, pela moda, pelos jogos infantis, pelos personagens do cinema da TV e modos de educação não formais. Para o referencial político-demográfico, a criança é entendida como um ser de direitos, estudando-se a criança como parte de uma população específica e estudando-se também as políticas direcionadas à infância. Os pesquisadores da infância podem escolher um ou mais desses referenciais para repensarem a educação e as práticas pedagógicas que são realizadas com as crianças atuais. Na aula de hoje, então, nós vamos falar sobre um desses referenciais, que serve de ponto de partida para algumas pesquisas sobre as crianças, o referencial da psicologia, destacando seus objetivos, seus métodos e suas teorias. Objetivos das pesquisas da psicologia do desenvolvimento. A parte da psicologia que mais tem se ocupado com pesquisas sobre as crianças é a psicologia do desenvolvimento. E quais são os dois principais objetivos das pesquisas realizadas a partir da psicologia do desenvolvimento? Um deles é descrever as funções psicológicas das crianças em diferentes idades. E o outro é entender como tais funções mudam com a idade, ou seja, saber quando e como cada tipo de comportamento vai aparecendo. Com isso, ao longo do tempo, as pesquisas sobre a criança, realizadas a partir deste referencial da psicologia, estabeleceram normas de desenvolvimento para vários comportamentos. Essas normas de desenvolvimento foram sistematizadas em formas de tabelas, como, por exemplo, tabelas de desenvolvimento motor, que indicam quando uma criança consegue levantar o queixo, quando ela está apta para se sentar, engatinhar, andar, pular num pé só, etc. Outro tipo, tabelas de desenvolvimento da linguagem, pelas quais se sabe de quantas palavras é composto o vocabulário de uma criança aos 18 meses, aos 24 meses, enfim. Há também descrições bem claras que as pesquisas da psicologia fizeram do desenvolvimento cognitivo, sexual, moral.
As pesquisas, então, tentam atingir esse primeiro objetivo de descrever o desenvolvimento das crianças de acordo com as suas faixas etárias, de saber como ocorre o desenvolvimento das crianças aos 2 anos, aos 3, aos 4 anos, para se atingir, então, o outro objetivo central, que é explicar o desenvolvimento, saber por que ele ocorre. Então, primeiro observa-se e descreve o desenvolvimento para, em seguida, tentar explicar por que ele acontece daquela maneira. Métodos das pesquisas da psicologia do desenvolvimento. Bem, pessoal, vocês sabem que as pesquisas se utilizam de métodos, que são as formas como as pesquisas são realizadas para se chegar aos objetivos propostos. No caso das investigações feitas na área da psicologia do desenvolvimento, os métodos utilizados são os de observação e de experimentação, que são métodos comuns a todas as áreas da psicologia. E mais especialmente os métodos chamados de longitudinais e os chamados de transversais, que são específicos das pesquisas realizadas no campo da psicologia do desenvolvimento. Mas em que consistem esses dois métodos, os longitudinais e os transversais? Vamos ver primeiro os métodos longitudinais. Para nós entendermos como funcionam esses métodos, os longitudinais, imaginem uma mesma criança que é observada e analisada ao longo da sua infância e juventude. Os seus comportamentos são acompanhados, descritos e interpretados no decorrer dessas duas fases da sua vida, a infância e a juventude. Nesse caso, trata-se de uma pesquisa que leva anos para ser concluída, porque precisa acompanhar todo o crescimento e o desenvolvimento de uma criança até que ela se torne um jovem. Como vocês podem perceber, esse método, o longitudinal, exige muito tempo de pesquisa e por isso ele não é tão comum hoje em dia, porque ele demanda um período de tempo bastante extenso até a conclusão da pesquisa. Em função disso, a psicologia do desenvolvimento desenvolveu um outro método que é chamado de transversal. Ele passou a ser mais usado exatamente porque exige um tempo menor de pesquisa e chega aos resultados de forma bastante eficiente também. Mas como são realizadas as pesquisas que utilizam o método transversal? Também se realizam observações, mas elas são feitas ao mesmo tempo sobre várias crianças de diferentes idades. Por exemplo, no período de 1 ano de pesquisa, podem-se observar crianças de 2 anos de idade, 3, 4, 5, 6 anos de idade. Pode-se, então, descrever e analisar os comportamentos em várias idades num período de tempo bastante reduzido. Não se trata mais de uma criança só que é acompanhada ao longo da sua infância, porque senão precisaria de 6 anos de pesquisa para acompanhar o desenvolvimento dessa criança. No método transversal, 1 ano de pesquisa basta para se ter os resultados do desenvolvimento por 6 anos. Basta apenas que 6 crianças diferentes, cada uma com uma idade, uma de 1 ano, outra de 2, outra de 3, sejam acompanhadas no decorrer de 1 ano, por meio de algumas técnicas de pesquisa. Teorias que embasam as pesquisas da psicologia do desenvolvimento. Já falamos dos objetivos e dos métodos. Agora vamos falar das teorias que embasam essas pesquisas da psicologia. As pesquisas sobre as crianças foram e continuam a ser realizadas com base em alguns pressupostos teóricos, ou seja, apoiando-se em algumas ideias teóricas que servem de suporte para que os pesquisadores façam análises sobre aquilo que eles observam e descrevem. Para se realizar uma pesquisa, não basta apenas observar, descrever, relatar o que aconteceu com a criança. É preciso analisar as coisas que foram observadas, descritas e relatadas. E numa pesquisa, as análises são sempre realizadas com base em alguma teoria. No caso da psicologia do desenvolvimento, as principais teorias que contribuíram para a construção das pesquisas deste campo são: teoria behaviorista, de Skinner; teoria psicanalítica, de Freud; teorias da Gestalt; teorias da psicologia humanista; teorias da psicologia social; teoria do processo evolutivo, de Erik Erikson; teoria do desenvolvimento intelectual, de Piaget;
teoria socio-interacionista de Vygotsky. Bem, pessoal, essa nossa aula de hoje não tem como objetivo discutir cada uma dessas teorias. Eu referi essas teorias apenas para que vocês saibam quais são elas e para dizer também que cada uma dessas teorias tem as suas características próprias, tem visões diferenciadas sobre as crianças e sobre como ocorre o desenvolvimento delas. Mas o que importa para nós aqui, nesta aula, é que independente das características próprias e dos entendimentos próprios de cada uma das teorias que servem de suporte para as pesquisas da psicologia do desenvolvimento, todas elas pretendem explicar os fatos do desenvolvimento humano. Ou seja, há vários pontos de divergência entre essas teorias, mas o que há em comum a todas elas é a pretensão que elas apresentam de explicar os fatos naturais do desenvolvimento dos sujeitos. Os sujeitos das pesquisas da psicologia do desenvolvimento. Quem são os sujeitos das pesquisas da psicologia do desenvolvimento? São as crianças e os adolescentes. Sabem por quê? Porque nessa área se considera que as vivências dessas fases iniciais da vida, infância e juventude, são determinantes nos comportamentos posteriores. É claro que atualmente as pesquisas têm tomado cuidado com a divisão do desenvolvimento em etapas, sobretudo se essa divisão for orientada pela idade cronológica. Por exemplo, dizer que as crianças até tal idade devem ter tal comportamento. Tem-se tomado cuidado com esse tipo de afirmação porque ela pode ser perigosa e algumas vezes até mesmo preconceituosa. Imaginem uma situação de sala de aula, por exemplo, quando as crianças estão realizando uma atividade coletiva e passam a ser comparadas pela professora. Se essa professora tiver uma ideia estanque das fases de desenvolvimento, ela provavelmente tenderá a observar e analisar todas as crianças com base num modelo ideal de comportamento infantil. E isso pode gerar até mesmo algum tipo de exclusão das crianças que não apresentarem os comportamentos exatos previstos para um determinado período etário. Reconhecendo que essas situações aconteciam e em muitos casos ainda acontecem, e para evitar esse tipo de preconceito, as pesquisas têm apontado que a divisão em etapas deve ser encarada de maneira mais flexível, considerando-se as características de cada fase em termos de aproximação. Com isso, os limites de uma fase para outra começaram a ser estendidos e também a ser vistos com base na análise dos contextos sociais em que as crianças estão inseridas. No entanto, apesar de todos esses cuidados, não temos como negar que as investigações psicológicas criam saberes sobre as crianças, sobre como elas se comportam e, consequentemente, sobre qual é o desenvolvimento considerado normal em cada idade. E pensem comigo, uma pesquisa científica tem um poder relativamente grande para a maioria das pessoas, não é? Por exemplo, imaginem-se conversando com algum amigo. Vocês estão falando sobre um determinado assunto, mas vocês divergem nas suas opiniões. Você tem uma opinião sobre o assunto e o seu amigo tem outra, completamente diferente. Você apresenta a sua ideia, seu amigo discorda e rebate com algum argumento. Quando não há mais o que dizer para convencer o seu amigo de que quem está certo é você e não ele, basta recorrer a dados de alguma pesquisa científica, cujos resultados foram provados cientificamente e divulgados, que não será preciso justificar mais nada, não é? Porque dizem que a ciência se justifica a si mesmo. Parece que não se precisa explicar o que já foi explicado pela ciência. Basta se valer dessas informações e a discussão está parcialmente ganha. É só dizer, mas foi comprovado cientificamente. Não é? Contra os argumentos científicos, parece que não há rebatimento. Foi comprovado cientificamente. Como é que o outro vai discordar? Quando uma pesquisa se intitula científica, ela já carrega consigo um certo grau de legitimidade. Ela tem o poder de se dizer verdadeira, o que é bastante discutível. Pois bem, pessoal,
Se uma pesquisa científica observa e descreve o comportamento das crianças de uma determinada faixa etária e analisa esse comportamento com base numa teoria, dizendo qual é o comportamento considerado normal, de alguma maneira essa pesquisa não está também sendo arbitrária, mesmo que sutilmente? Ou seja, ela não está definindo como é que todas as crianças dessa determinada faixa etária devem se comportar para serem consideradas normais? Os saberes científicos da psicologia do desenvolvimento. Diante disso tudo que eu acabei de falar, eu convido vocês a pensarem no seguinte: os saberes científicos da psicologia do desenvolvimento dizem as verdades sobre as crianças, entendendo-as como seres naturais em desenvolvimento. Ao fazerem isso, esses mesmos saberes científicos estabelecem determinados tipos de cuidado e de educação que correspondam às características das crianças. O problema é que essas pesquisas eram e ainda são realizadas com base em algumas crianças. Mas os saberes que essas pesquisas produzem são estendidos a todas as crianças, praticamente desconsiderando os contextos culturais, econômicos, tecnológicos em que as crianças estão inseridas. E mais, esses saberes, em muitos casos, por serem adjetivados de científicos, acabaram se tornando leis sobre todas as crianças, dizendo como as famílias, os professores e os adultos em geral devem entender as crianças e como devem tratá-las. E isso tudo não é de agora. Já faz tempo que os saberes produzidos pelas pesquisas da psicologia do desenvolvimento estabelecem hierarquias, estágios, etapas pelas quais as crianças têm necessariamente que passar para que se encaixem em formas desejáveis de desenvolvimento infantil. Pensar nisso tudo é de extrema importância para os professores e para as professoras, porque se nós utilizarmos as teorias psicológicas desconsiderando os aspectos sociais e culturais, estaremos fazendo uma aplicação e um uso imediatista dos conceitos produzidos pelas pesquisas da psicologia do desenvolvimento. Mas atenção, eu não estou me colocando contra a psicologia. Na minha prática pedagógica anterior, quando eu atuava junto com as crianças, como professora de turmas de educação infantil e primeira série, eu usava vários saberes da psicologia do desenvolvimento para fundamentar o meu trabalho. E depois eu passei a lecionar a disciplina de psicologia do desenvolvimento. Portanto, pessoal, eu não estou contra a psicologia e as pesquisas que já foram realizadas nessa área. O que eu estou querendo é alertar vocês para os usos que nós vamos fazer desses saberes que já foram produzidos pela psicologia e que circulam entre nós, professoras e professores, há muito tempo como se fossem verdades únicas e absolutas. Isso faz com que a gente não questione esses saberes, porque a gente tem a ideia de que eles são científicos. Então, por que questioná-los? O que a gente tem que entender é que esses saberes podem ter sido verdadeiros na época em que eles foram criados, mas que talvez com todas as mudanças que o mundo vem passando atualmente, talvez eles tenham que ser atualizados, tenham que ser revistos, tenham que passar por uma reconfiguração. Porque as verdades são provisórias, elas têm a ver com as formas como as pessoas vivem as suas vidas num determinado período histórico, com as suas características culturais próprias. Não é assim também com outras verdades que a ciência produz? Vamos pensar na medicina, por exemplo. Quantas coisas eram ditas antes e agora já não são mais? Só um exemplo bastante cotidiano até. Durante muito tempo, disseram que cada pessoa deveria beber pelo menos 8 copos de água por dia, no mínimo. Hoje já existem pesquisas dizendo que cada organismo deve ingerir uma quantidade de água que se adapte ao tipo de vida de cada pessoa, ao tipo de funcionamento do seu corpo, que a água em excesso prejudica os rins, que as pessoas têm que beber somente quando estão com sede, enfim. Mas a informação de que todos devem beber 8 copos de água por dia é uma informação científica e, por isso, é considerada como um conhecimento verdadeiro. E agora, qual das duas informações científicas está certa? Qual das duas é a verdadeira? O que significa verdade? Já pararam para pensar nisso?
Só porque um conhecimento foi produzido pela ciência, significa que ele é verdadeiro para todo sempre? O trabalho de Piaget. Quando eu proponho para as minhas alunas do curso de Pedagogia da UBRA que elas façam a crítica às fases de desenvolvimento propostas por Piaget, por exemplo, eu não estou me colocando contra as ideias de Piaget, nem estou dizendo que essas fases estão erradas, não é isso. Eu apenas estou chamando a atenção para a ideia de que quando Piaget, que nasceu em 1896, quando ele realizou seus primeiros estudos sobre o desenvolvimento cognitivo, lá por volta de 1919, as sociedades eram muito diferentes das sociedades em que nós vivemos hoje. E foi naquela sociedade, daquela época, que ele estudou a evolução do pensamento humano e que ele tentou entender os mecanismos mentais que o indivíduo utiliza para captar o mundo. Até aí tudo bem, mas a que mundo ele estava se referindo quando ele investigou o processo de construção do conhecimento? Quando ele estudou o pensamento lógico-matemático? Ao mundo em que ele viveu, lá no contexto econômico, cultural e social em que as crianças daquela época se situavam. Para aquelas crianças, talvez, aí eu já não vou nem discutir, talvez valessem todas essas verdades, esses saberes, todos esses conhecimentos que foram produzidos pelas pesquisas de Piaget. O problema é que esses saberes, essas verdades e esses conhecimentos científicos sobre o desenvolvimento cognitivo das crianças acabaram se cristalizando, foram se engessando ao longo do tempo, foram se naturalizando, ou seja, de tanto serem ditos e repetidos e aplicados e usados em uma série de situações com as crianças, esses saberes foram se tornando quase como naturais, que se justificam por si só, que não precisam ser questionados, sobre os quais não se fazem perguntas. Ou melhor, até se fazem perguntas, mas elas geralmente são feitas no sentido de as pessoas tentarem entender o interior da própria teoria, tentarem assimilar o conhecimento teórico de Piaget para aplicarem em suas atividades com as crianças. Mas raramente se fazem perguntas no sentido de duvidar da própria teoria, de tentar saber sob que condições ela foi criada e se hoje cabe seguir aprendendo e repassando e aplicando esse conhecimento com as nossas crianças, do nosso tempo, do nosso espaço, nas escolas concretas, com todas as suas diferenças e com todas as suas particularidades. Essa é a importância de nós, professoras e professores, nos envolvermos em pesquisas sobre a nossa realidade, sobre a realidade das crianças e dos jovens com os quais nós trabalhamos, porque os padrões de desenvolvimento que já foram estabelecidos para essas crianças e para esses jovens podem ter mudado. Acontece que algumas vezes, alguns professores e algumas professoras aprendem esses saberes e nunca mais largam deles. Ou seja, se apegam a esses saberes com uma segurança, sem duvidar deles, usando-os para planejar e desenvolver as suas aulas e para avaliar os seus alunos com base nesses saberes que às vezes estão desatualizados, que às vezes estão em descompasso com a sociedade atual. Essas teorias que foram produzidas no interior da psicologia do desenvolvimento, apesar de não serem próprias do campo pedagógico, não é? Elas não foram criadas pelo campo da educação, elas foram criadas pelo campo da psicologia. Apesar disso, elas servem como suporte teórico e como suporte prático para muitas atividades propostas pelos professores. A gente sabe que as relações entre psicologia e educação sempre foram muito próximas. As teorias da psicologia são historicamente usadas como apoio, usadas como justificativa e como segurança às ações realizadas nas escolas. Ou seja, os profissionais da escola se valem dos discursos produzidos pela psicologia para orientar a organização e o funcionamento das práticas escolares. Um exemplo, a avaliação escolar. Vamos pensar, por exemplo, na avaliação que a professora faz dos seus alunos. Imaginem uma turma de educação infantil. Há várias formas de se fazer a avaliação das crianças. Uma dessas formas, que ainda é bastante utilizada, é a avaliação por fichas, que as professoras têm que preencher sobre cada criança.
Geralmente, essas fichas são elaboradas com base na divisão comportamentalista das áreas do desenvolvimento. Trata-se de uma ficha que lista uma série de comportamentos que as crianças devem apresentar ao longo de um semestre ou de um ano letivo. Algumas fichas apresentam a seguinte divisão: aspecto afetivo, aspecto social, aspecto perceptivo-motor, aspecto cognitivo, entre outros aspectos que a professora deve observar no desenvolvimento de cada aluno. Vocês já devem conhecer essas fichas de avaliação, mas para tornar mais claro isso que eu estou falando, nós vamos apresentar agora apenas algumas partes de um modelo de ficha que foi retirado do livro que se chama Avaliação na Pré-Escola. Quem escreveu esse livro foi a professora Jussara Hoffmann, que apresenta as fichas não como um modelo a ser seguido, mas ela faz uma crítica a esse tipo de avaliação, uma crítica que é bastante rigorosa e pertinente. Vamos ver então alguns itens separados por aspectos, a partir dos quais as professoras de educação infantil devem avaliar as crianças. Dentre todos os itens que existem no aspecto afetivo, observem mais atentamente o seguinte item: apresenta sugestões próprias. Agora vamos ver no aspecto social o item sabe ouvir as outras pessoas. Observem agora no aspecto perceptivo-motor, que é completo de bastante itens, observem os seguintes itens: constrói utilizando diferentes materiais, come devagar, mastigando de boca fechada, usa sempre que necessário o guardanapo, a toalha e o lenço. Observem agora o aspecto cognitivo, 2 itens: conhece as propriedades dos objetos e conhece e usa algumas normas de conduta que regem a sua vida social. É claro que não existem apenas esses itens para cada aspecto, até porque uma ficha geralmente é bastante completa no sentido de prever e avaliar cada comportamento da criança. Mas eu destaquei os itens que me chamaram mais atenção nessa ficha analisada pela professora Jussara Hoffmann. Quem quiser conhecer todos os itens de cada aspecto, eu sugiro dar uma olhada no livro Avaliação na Pré-Escola. O mais importante agora é que a gente perceba que há uma divisão dos comportamentos dos alunos em aspectos do seu desenvolvimento. E, de forma geral, os professores devem preencher tais fichas de avaliação semestralmente e utilizando-se de códigos como, por exemplo, sempre, quase sempre, algumas vezes, raramente e não ainda. Com relação a esses códigos, vocês vão concordar comigo que é bastante difícil estabelecer os limites entre quase sempre e algumas vezes ou raramente. A fronteira entre um código e outro é muito tênue, o que acaba confundindo as professoras na opção certa a ser escolhida por elas para cada comportamento dos alunos. Na dúvida, esses códigos acabam servindo muito mais como cumprimento de uma função burocrática da escola do que como um instrumento de reflexão com significado pedagógico para a professora. Ou seja, as professoras respondem mesmo incertas das suas escolhas, mas respondem muito mais porque a escola exige que se faça esse tipo de avaliação do que para ajudar as próprias professoras no replanejamento do seu trabalho. Além disso, pensem no item sabe ouvir os colegas. Se a professora achar que a criança sabe ouvir os colegas apenas raramente e escolher essa opção para marcar neste item da ficha, supõe-se que este seja um comportamento negativo, porque está implícito que o ideal seria saber ouvir os colegas sempre e não apenas raramente. Mas como é que a gente pode caracterizar esse item como um comportamento negativo de crianças nessa idade? Então, pessoal, apesar de parecerem bastante completas e organizadas, as fichas de avaliação geralmente apresentam uma série de confusões e de equívocos teóricos. A autora Jussara Hoffmann fez uma interessante análise desse modelo de ficha avaliativa.
Um dos pontos analisados por Hoffman refere-se à listagem dos itens de cada aspecto do desenvolvimento. Vamos pegar como exemplo aquele mesmo item, sabe ouvir os colegas. Ou então, outro item que as professoras devem preencher sobre as crianças, como conhece as propriedades dos objetos. As professoras devem analisar se as crianças demonstraram ou não esses comportamentos de saber ouvir os colegas e de conhecer as propriedades dos objetos, embora seja um pouco estranho definir os termos saber e conhecer como comportamentos e ainda mais como comportamentos observáveis, o que é bastante discutível. Um outro ponto analisado por Hoffman refere-se às áreas do desenvolvimento. Pensem, por exemplo, no item apresenta sugestões próprias. O modelo de ficha de avaliação categoriza esse item, apresenta sugestões próprias, como um aspecto afetivo. Mas já que a gente está falando em categorias, não há também um desenvolvimento cognitivo implícito a essa manifestação da criança de apresentar sugestões próprias? Agora pensem no item, conhece e usa algumas normas de conduta social que regem a sua vida. A ficha de avaliação categoriza esse item como aspecto cognitivo, mas será que é tão somente cognitivo? O desenvolvimento afetivo não estaria implicado na construção de regras sociais? Jussara Hoffman também chama atenção para o fato de que o conjunto de tais equívocos presentes nas fichas de avaliação pretende ser representativo da análise do desenvolvimento de várias crianças, comparando-as e desrespeitando-as em suas características próprias. Vocês já pensaram na lista de expectativas que são jogadas sobre as crianças, nos quadros que compõem esse modelo de ficha de avaliação, separando os aspectos afetivos dos sociais, por exemplo? Bem, pessoal, para além das fichas, há escolas que adotam os pareceres descritivos. Mas a gente tem que considerar que quando esses pareceres se baseiam unicamente nos saberes produzidos pelas pesquisas da psicologia, eles também acabam sendo classificatórios e utilizando-se de critérios uniformes de desempenho. Em grande parte das situações, esses pareceres são escritos de forma a destacar as atitudes das crianças, emitindo julgamentos de valor sobre essas atitudes. Esses pareceres, algumas vezes, também se referem a todas as crianças a respeito dos mesmos aspectos, numa mesma sequência, e parece que eles apenas reproduzem as fichas de avaliação, só que por escrito. E vocês já pensaram em quais são as consequências desses tipos de avaliação para a construção das subjetividades infantis? E quais os efeitos que essas avaliações têm nas famílias, por exemplo? De forma geral, os pareceres que se baseiam tão somente nos pressupostos teóricos da psicologia e que seguem os aspectos das fichas podem acabar gerando uma ansiedade muito grande, tanto nas crianças quanto nas famílias, que tendem a competir quanto aos números de itens assinalados nas fichas ou descritos nos pareceres. Como consequência, pode-se ter até mesmo o treinamento de crianças pelas famílias e pelas professoras para que a criança alcance as habilidades ao final do semestre, o que não condiz com os objetivos de uma educação de qualidade. E há consequências muito mais sérias ainda para as crianças que não atingem plenamente as expectativas jogadas sobre elas. As fichas e os pareceres de avaliação são apenas exemplos. A gente pode pensar em várias outras práticas escolares que se valem das pesquisas da psicologia como suporte, como base. O que interessa nessa aula é atentar para o fato de que, na maioria das situações, os estágios de desenvolvimento da criança servem como fundamentação teórica para as práticas escolares. Isso, de alguma forma, acaba por enquadrar as crianças em esquemas classificatórios que impedem a circulação de outros conhecimentos que não aqueles baseados nos códigos evolutivos, cognitivos, maturacionais e desenvolvimentistas da psicologia. Por isso, turma, eu saliento a importância de as professoras e os professores olharem com outras lentes as pesquisas da psicologia que servem de justificativa para o trabalho na escola.
Se assim for, a gente estará abrindo a possibilidade de estabelecer novas e diferentes formas de relação com o saber, com a escola e principalmente com as crianças. Bem, pessoal, eu termino a aula de hoje convidando vocês a pensarem sobre a prática pedagógica de vocês. Quais são os conhecimentos que embasam essa prática? Se eles forem o da psicologia do desenvolvimento, fica então a minha sugestão de vocês repensarem os usos que estão fazendo desses conhecimentos, duvidando deles e fazendo uma crítica séria e rigorosa. Por hoje é isso, um abraço e até a próxima! Como dica de estudo de hoje, nós temos o livro Avaliação na Pré-Escola, um olhar sensível e reflexivo sobre a criança. Este livro foi escrito pela professora Jussara Hoffmann e está publicado pela editora Mediação. Uma boa leitura para vocês! Na aula de hoje, estudamos as perspectivas de pesquisa sobre crianças e educação, o referencial da psicologia. Bons estudos! As pesquisas da psicologia do desenvolvimento, com seus objetivos, seus métodos e suas teorias, criam algumas verdades sobre as crianças, estabelecendo etapas pelas quais todas elas necessariamente têm que passar para que se encaixem em formas desejáveis de desenvolvimento infantil. Cabe às professoras e aos professores fazerem a análise e a crítica dessas verdades, porque talvez elas não correspondam mais aos modos de vida das crianças contemporâneas.